Olá, graça e paz, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a esse canal e nós estamos começando agora o programa Semeando Vida no Espírito. A finalidade desse programa é ensinar você, primeiramente, o que é vida no Espírito e, segundo, como viver, desenvolver e andar no Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. É muito importante que você aprenda essas coisas, porque somente andando no Espírito você vai poder verdadeiramente agradar a Deus, andar em santidade, andar debaixo da unção e da direção do Espírito Santo e viver a vida cristã como Deus planejou que ela fosse vivida. Deus não planejou que a vida cristã fosse uma missão impossível para você. Muito pelo contrário. Eu quero dizer que você está programado por Deus para viver em santidade. Você está programado por Deus para andar em fé, andar em amor, para andar em espírito. Fique comigo e você vai aprender como sair de um andar carnal, de um andar natural, para um andar espiritual, onde a glória de Deus se manifeste na sua vida. A gente volta logo depois da vinheta. Então, meus irmãos, a finalidade desse programa, eu planejei começar ele, hoje é o nosso primeiro episódio, e o meu desejo é compartilhar com você ensinamentos que eu recebi do Espírito Santo ao longo de alguns anos de relacionamento com ele, onde ele tem me ensinado a como sair do domínio da carne, do domínio de Satanás, e como entrar num caminhar espiritual que Deus planejou para todos os seus filhos. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 5, Paulo diz: andai no Espírito e você jamais irá satisfazer os desejos da sua carne. Então o segredo para viver uma vida de santidade, o segredo para viver uma vida vitoriosa em Cristo, não está na sua força, não está na força do seu braço. O segredo está em andar no Espírito. O segredo está em ser aquilo que Deus já planejou você para ser. Então a primeira coisa que eu quero ensinar para você é o que é vida no Espírito. O que é isso? Vida no Espírito. A palavra já está dizendo, é vida no Espírito. É a vida de Deus no seu Espírito. Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Em Romanos capítulo 5 diz que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando você ouviu o Evangelho, você estava morto? Dentro de um caixão? Alguém te ressuscitou para poder pregar o Evangelho para você? Então como é que Paulo diz que nós estávamos mortos antes de ouvir o Evangelho? De que tipo de morte Paulo está falando? Paulo está falando da morte espiritual. Não era o nosso corpo que estava morto, era o nosso espírito. Você precisa entender que quando Deus criou o primeiro homem, Ele o criou em plena comunhão com Ele. Deus criou um ser humano vivo espiritualmente. Aonde o espírito de Adão era um espírito com o Espírito de Deus. E Adão tinha uma plena comunhão com Deus. Porém, Deus disse para Adão, no dia em que você comer daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele dia você vai morrer. E a pergunta é, Adão morreu naquele dia? Fisicamente não. Porém, o espírito de Adão morreu. O espírito de Adão se separou da vida de Deus e tudo que não está ligado à vida está morto. Adão continuou existindo, mas ele não estava mais vivendo. Ele estava vivendo na carne, mas não estava vivendo mais no espírito. Ele não tinha vida no seu espírito. A vida de Deus saiu de Adão. É por isso que em Efésios capítulo 4, Paulo diz, não andem como andam os demais gentios, que estão separados da vida de Deus. Então se Paulo diz para o cristão, para ele não andar como os demais gentios,
porque os demais gentios estão separados da vida de Deus, isso significa que o cristão não está separado da vida de Deus. Isso significa que o cristão foi reconectado com a vida de Deus. A vida de Deus que foi perdida no Éden foi recuperada por Jesus e foi trazida ao nosso espírito pelo Espírito de Deus. Então, quando você aceitou Jesus, você não apenas aderiu a uma nova religião. Quando você aceitou Jesus, você não foi fazer parte de uma denominação. Quando você aceitou Jesus, o seu espírito foi ressuscitado pela vida de Deus. Oh, aleluia! E quando você entende isso, então você vai entender também por que é que você já se sente diferente logo após a sua conversão. Parece que agora você enxerga coisas que você não enxergava antes. Parece que agora você tem desejos que você não tinha antes. Antes a Bíblia para você era um livro qualquer. Antes você não tinha vontade de orar, você não tinha vontade de falar com Deus. Agora você sente isso como uma necessidade. Você sente fome da palavra de Deus. Eu estou falando com você agora e parece que está te saciando por dentro. Esse é o seu espírito dentro de você. Um espírito que está vivo agora. E eu quero te dizer que esse espírito que está vivo agora, esse espírito, ele nasceu de Deus. Em João capítulo 4, no Evangelho de João, Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E ele diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a sua carne, ela nasceu dos seus pais naturais. E ela carrega uma genética, ela carrega o pecado de Adão. A natureza pecaminosa está na sua carne. É o que te leva a desejar as coisas erradas, é o que te leva a agir errado. Porém, quando o seu espírito nasceu do Espírito de Deus, ele também nasceu carregando o DNA de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus. E esse espírito recriado, regenerado, ressuscitado, ele tem uma natureza pura, ele quer a santidade, ele quer amar, ele quer perdoar, ele quer agradar a Deus. Mas por que muitas das vezes a vontade de pecar é maior do que a vontade de agradar a Deus? Por que muitas das vezes a vontade de se vingar é maior do que a vontade de perdoar? É simples. É porque a sua carne está mais forte do que o seu espírito. Quando você entende isso, agora você já começou a entender o que é vida no espírito. Vida no espírito é quando você alimenta mais a vida do seu espírito do que a vida da sua carne. E essa vida, ela começa a reinar sobre essa, que eu não posso nem chamar de vida, porque é uma morte. O pecado na sua carne, ele é morte, ele é inimizade contra Deus. Mas o pendor do Espírito é vida e paz. E a Bíblia vai dizer que o Espírito guerreia contra a carne e a carne guerreia contra o corpo, contra o Espírito, para que você não faça o que você quer fazer. Então você está querendo orar e o seu corpo está ali guerreando para você ir ver Netflix. Ou então você está lá vendo Netflix e o seu Espírito está dentro de você te incomodando. Poxa, eu tinha que estar orando. Então você tem uma guerra agora. Antes, quando você não tinha Jesus, não tinha guerra nenhuma. O seu eu completo queria estar no pecado e você não sentia peso na consciência. Mas agora, quando você peca, sempre tem uma parte dentro de você te condenando, dizendo que você está errado. E não é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, não o crente. O crente, ele não precisa ser convencido do pecado, o crente, ele já está convencido do pecado. O crente, ele já tem uma natureza dentro dele que quando ele peca, automaticamente você se sente mal quando você peca. O Espírito Santo não precisa te condenar, você se condena. João, ele vai dizer na sua primeira carta que é o nosso coração que nos condena. E por que é que o meu coração me condena? Porque em Ezequiel, capítulo 36, está escrito que Deus nos daria um coração novo. Está falando do nosso espírito regenerado. Esse espírito novo, ele não compactua com a natureza da minha carne. Então, todas as vezes que eu estou andando na carne, o meu espírito, ele está revoltado dentro de mim. E todas as vezes que eu estou andando no espírito, a minha carne, ela também fica revoltada. Então, aqui eu quero te dar
o primeiro segredo que o Espírito Santo ele me deu, que vai te ajudar a não ser vencido pelo diabo na sua mente. O primeiro segredo é esse. Pare de se identificar com a sua carne. Pare de se identificar com o seu velho homem. E comece a se identificar com Jesus. Comece a se identificar como uma nova criatura. Mas Danilo, eu não preciso confessar os meus pecados? Sim, confesse o seu pecado. Mas não confesse que você é um pecador, porque a Bíblia não te chama assim. Em todas as cartas de Paulo, ele se refere aos cristãos como santos, aos santos que estão em Éfeso, aos santificados em Jesus Cristo. Então a Bíblia te chama de santo, a Bíblia te chama de justo, de justiça de Deus em Cristo, de santificado, de nova criatura. Segundo aos Coríntios capítulo 5 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. O que significa ser uma nova criatura? Significa que você foi criado de novo. Deus criou você de novo. Óbvio, está falando do seu espírito. Um dia o seu corpo também será regenerado, mas agora você já tem um espírito regenerado. Você é uma nova pessoa, espiritualmente falando. E você precisa se identificar com essa nova identidade. Porque senão, o diabo ele vai te convencer de que você é o seu problema. De que você não tem um problema, mas que você é o problema. E isso não é verdade. Você pode ser uma pessoa que tem problema com ira, mas você não é a sua ira. Você pode ser uma pessoa que tem problemas com a amargura, mas você não é a sua amargura. Você pode ser uma pessoa que tem problemas com pornografia, mas você não é uma pessoa pornográfica, uma pessoa imunda. Você é um santo de Deus. Você é uma nova criatura. Você apenas está permitindo que a sua carne governe você. Então, quando você identifica que você não é o problema, mas que você tem um problema que está no seu corpo e não dentro de você, que aquele desejo pecaminoso não é seu, é do seu corpo, que aquele não é quem você é de verdade, então agora você vai lutar contra a sua carne. Você vai parar de ficar se amaldiçoando, dizendo, ai, eu sou um iracundo, eu sou uma pessoa ruim, eu sou um desgraçado, eu sou um pecador miserável. Pare de falar coisas a seu respeito que Deus não fala ao seu respeito. Deus não te chama dessas coisas. Sim, Deus ele vai te corrigir. Sim, você vai confessar os seus erros quando você tiver que confessar, mas isso não é quem você é. Quando Paulo ele diz assim, eu sei que, lá em Romanos 7, porque eu sei que em mim, isto é, vírgula, na minha carne, não habita bem algum. Você percebe que ele faz questão de dizer que o problema não é ele, o problema está na carne dele. Então aprenda a identificar o problema, mas não se identifique com o problema. Sim, você tem um problema para você lidar. Você tem um corpo para mortificar. Você tem um pecado para vencer. Mas você não é mais o pecado. Você não é mais o problema. Você é um novo homem. Você é uma nova criatura. E agora que você sabe quem você é, agora você vai começar a combater quem você não é. Você vai olhar para a sua carne e você vai dizer, a partir de hoje você não vai mais me levar a fazer as coisas que eu não quero fazer. Porque seja sincero, do fundo do seu coração você não quer pecar. Do fundo do seu coração você quer agradar a Deus. Do fundo do seu coração você quer viver uma vida de santidade. O problema é que você não consegue. Agora Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, se vivemos em espírito, você já está vivendo em espírito. Porque o seu espírito já está vivo. Viver em espírito significa que você tem um espírito vivo dentro de você. Mas viver em espírito não é o bastante. Você pode viver em espírito e andar na carne. Ou seja, você está vivo espiritualmente, o seu espírito está vivo dentro de você, mas o que está dominando o seu comportamento é a sua carne. E não esse espírito. Seu espírito está ali dentro angustiado, querendo te impedir de fazer essas coisas, mas a carne está mais forte. E aí Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, olha só que interessante, isso aqui é muito, muito enriquecedor, isso vai abençoar muito a sua vida.
Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se já vivemos em espírito, andemos também no espírito. Viver no espírito fala de quem você é. Andar no espírito fala de você andar de acordo com quem você é. É quando é você mesmo vivendo. Quando você edifica o seu espírito, quando você aprende a mortificar a sua carne e a alimentar o seu espírito, e o seu espírito se torna mais forte do que a sua carne, você vai perceber que a vontade do espírito, a vontade de agradar a Deus, vai começar a ser maior do que a vontade de pecar. O desejo de perdoar vai ser mais forte do que o desejo de se vingar. E é nesse momento que você consegue de verdade agradar a Deus. Porque agora já não é mais você se esforçando para não pecar. Não é mais você se esforçando para perdoar. Agora você está fazendo aquilo que você naturalmente está programado para fazer. Jesus disse: a árvore boa dá bom fruto. Um espírito novo, um espírito regenerado, vai dar os frutos do Espírito. Vai dar os frutos iguais aos frutos que Deus tem. Você vai amar, você vai perdoar, você vai ser manso, você vai manifestar aquilo que você é de verdade. Porque não é você tentando ser alguém que você não é. Muitas vezes, se santificar, a gente dá a impressão de que a gente está tentando ser alguém que a gente não é. Não, não é isso. Santidade não é você tentando ser alguém que você não é. Santidade é você se desenvolvendo no Espírito e sendo aquilo que você realmente é por dentro. Quando você está vivendo no pecado, esse não é quem você é de verdade. É só a sua carne te dominando. Quanto antes você enxergar isso, melhor. O diabo não vai conseguir te dominar e te convencer de que você é algo que você não é. E trazendo condenação e peso para a sua vida. Então esse é um grande conselho. Pare de se identificar com a sua carne. Comece a se identificar com quem você é no Espírito. Se veja como uma nova criatura. Sim, você está lutando contra a sua carne. Você está lutando contra as suas fraquezas. Mas você não é a sua carne. Você não é as suas fraquezas. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. Então esse é o nosso primeiro episódio do nosso programa Semeando Vida no Espírito. Eu espero ter abençoado você. No próximo programa eu vou ensinar para você as ferramentas, como desenvolver a vida no Espírito. Como não apenas estar vivo no Espírito, como ser não apenas alguém que tem vida no Espírito, mas alguém que anda no Espírito. Alguém que desenvolve essa vida e consegue manifestá-la. É isso que você precisa aprender. E no próximo programa, você não perca, eu vou falar para você aqui como desenvolver o seu espírito, como edificar o seu espírito, como renovar a sua mente, como mortificar a sua carne. Eu vou trazer aqui princípios poderosos que vão tirar você de um caminhar na carne para um caminhar no espírito. Não perca o próximo programa. Se você não é inscrito no nosso canal, deixa aqui a sua inscrição, ative o sininho para não perder as notificações. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário. Eu espero ter abençoado a sua vida no programa de hoje. Eu quero mesmo, do fundo do meu coração, ajudar você a sair daquilo que tem te prendido e impedido de viver uma vida poderosa e agradável a Deus. Porque a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Somente aqueles que andam no Espírito, esses sim, agradam a Deus de verdade. Porque o que agrada a Deus não é ver você se esforçando para ser alguém que você não é. É ver você sendo a pessoa que Ele te criou para ser. Você nasceu de Deus. E quando Deus vê você se comportando de acordo com quem você realmente é, Ele consegue enxergar Jesus em você. Ele olha e diz: esse é o filho que eu gerei. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que dá prazer para Deus não é o seu esforço. O que dá prazer para Deus é ver a natureza dele se manifestando em você. E se você ficar comigo nos próximos programas, você vai aprender como fazer com que isso aconteça e seja uma realidade na sua vida. Então eu agradeço você que ficou comigo até o final. Que Deus abençoe a todos. Eu vejo você no próximo vídeo. Graça e paz.